A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, né? Vamos falar da palavra do Senhor mais um dia. Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em João 16. Vou ler do 7 em diante. Amém? João 16, do 7 em diante, que está escrito assim: continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus, né? Instruindo as últimas instruções aos discípulos. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitos que vós dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Meus amados irmãos, aqui na palavra do Senhor se refere, né, quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, o Espírito Santo desceu, né, sobre a terra. E aqui nesta palavra mesmo ele disse que se ele não fosse, o Espírito Santo não teria como descer, né? Porque é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Muitos não têm acreditado no Espírito Santo verdadeiro, que é ele que passa a habitar na vida do homem, da mulher, aquele que se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, se arrepende e desce o batismo das águas, e a pessoa passa a renunciar aos prazeres desse mundo, abandonar a prática do pecado, abandonar aquilo que destrói o corpo, o templo e morada do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos essa decisão na nossa vida, de renunciar aos prazeres do mundo, renunciar aos prazeres da carne, o Espírito Santo não tem como vir sobre a nossa vida. Por isso é necessário o arrependimento. Arrepender de todo o coração e aceitar a verdade do Evangelho, né? Para que o Espírito Santo, que não é, como eu já disse há poucos dias, não é aquela pombinha que você põe na porta da sua casa, aquilo é uma imagem de gesso, não tem como proteger sua casa. Muitos, por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, a Bíblia mesmo diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, coloca dentro da casa coisas que desagradam a Deus, porque crer em Jesus é pela fé. Devemos crer nele pela fé. Como o vento, nós não vemos o vento, mas sentimos ele, né? Assim é a presença de Deus. Nós sentimos a presença de Deus, né? Sentir que o poder da oração, né? Pela fé você ora, eu oro, e Deus ouve as nossas orações. Porque é maravilhoso quando a gente obedece à palavra de Deus. E você vê Deus respondendo aquelas orações que você clamou a Ele, né? Mas não podemos colocar nada na frente da intimidade com Deus, da oração ao Pai. Somente nós oramos ao Pai e entregamos a oração em nome do Filho. E assim Deus fará a nós aquilo que for preciso. Mas, para chegar a Deus, precisa aceitar Jesus como o único Salvador das nossas vidas. Renunciar os pecados do mundo, renunciar aos prazeres. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir, meditar nela, crer na palavra de Deus. Muitos não creem na palavra de Deus, ouvem falsos profetas, espíritos enganadores, porque a Bíblia mesmo diz que no fim dos tempos o coração de muitos iria endurecer,
deixando de amar uns aos outros, e assim o amor de muitos se esfriará. Por isso nós vemos tantas tragédias nesse mundo, pai matando filhos. Agora há poucos dias mesmo, né, um pai não matou os filhos e se matou, tirou a própria vida. Misericórdia. Porque não tem Jesus na vida dele, e com uma pessoa que tem Jesus na vida dela, ela não quer matar ninguém. Não quer, porque isso é espírito maligno que atua na vida da pessoa, enviado às vezes através de macumbaria, obras malignas, para destruir o casamento, a família. Por isso que eu digo para os irmãos, não posta a tua vida em rede social. Sai fora de rede social, abandona isso. Não posta, porque muitos têm passado por luta nos seus casamentos, provas, situações difíceis, e vê a alegria do outro. Aí entra a inveja, aí entra a cobiça do coração do ser humano. E a carga espiritual é muito pesada, a inveja é como uma macumbaria. Por isso, meus irmãos, tem que vigiar com quem que você expõe dentro da sua casa, da sua família. Guarda a tua casa, a tua família. Ela é preciosa para você. Não fique expondo em redes sociais a tua alegria, as tuas bênçãos. Guarde para você, muitas das vezes. Nem todos estão preparados para receber aquilo que você tem ganhado de Deus. Porque muitas das vezes, para a gente chegar a uma bênção, tem muita luta, muita prova. Muitas situações difíceis vão acontecer para chegar a essa bênção. Guarde para vocês. Feche a boca. Não fique expondo sua vida para as pessoas. Porque muitas das vezes, por inocência, falta de conhecimento da verdade, a gente quer contar essas bênçãos, não para mostrar que somos melhores que ninguém, mas é a alegria que você quer demonstrar. Mas nem todos estão preparados para receber essa palavra. A grande maioria não quer ouvir isso. Mas se você estiver passando por luta, por prova, muitos gostam que você esteja abaixo deles. Eu mesmo no passado tinha muitos amigos que sempre gostava de ver eu mais abaixo deles. Porque aí a pessoa se sente acima. Esse amigo, a hora que você está passando uma luta, uma prova, quem que está do seu lado? Porque muitos amigos, quando saem, no passado saía para balada, não, vamos junto, vamos festejar, vamos farrear. Na hora do aperto das tuas dívidas lá, quem te ajudava? Ninguém, a não ser Deus que agia pela causa. Por isso que nós temos que crer em Deus, meus irmãos, crer no Senhor Jesus de Nazaré, que Ele é o nosso único ajudador, Ele que age em todas as causas que nós precisamos. Eu no passado tinha uma dívida de 60 mil reais. O único que pôde me ajudar foi Deus. O único foi trabalhando na minha vida, me ajudando, me dando serviço para mim poder quitar essas dívidas. E eu fui quitando aos poucos. E eu na presença de Deus, é lógico. Porque ali, como tinha aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Eu fiquei nos pés do Senhor. Então não pegue tua bênção e volta para o mundo. Fique firme na igreja. Fique firme na presença do Senhor. Deus quer te curar, libertar, restaurar. E há um processo para isso. Eu costumo dizer que cada culto é uma libertação. Cada culto é uma restauração. E Deus vai trabalhando na nossa vida, mas nós temos que deixar. Não pode faltar em cultos, ouvindo a palavra de Deus. Como eu disse, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vai sendo edificada, fortalecida, cada dia mais. Mas se nós não buscar, não tem como você passar a crer nas Escrituras. Você vai crer em superstições, coisas vazias, em ramo de arruda. Que poder que tem um pedaço de gai de arruda? Meus irmãos, tem que se atentar, porque muitos espíritos têm enganado a muitos. Enganado o povo. Trazendo uma falsa esperança. Mas só Jesus pode nos libertar. A Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que é o Filho do Homem? O homem é Deus, Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o único que pode trabalhar na nossa causa, na nossa vida. Mas nós temos que querer Ele na nossa vida. Querer a cura, a libertação, a restauração. Mas só teremos isso se nós abrirmos o nosso coração. Tem muita coisa, meus irmãos, dentro do nosso coração, que para Deus nos libertar, nós temos que falar para o Senhor: Senhor, entra no meu coração, me cura, me liberta, me restaura. Quebra as barreiras que estão me impedindo de receber essa cura, essa libertação. Porque muitas das vezes é decisões nossas. Não tem como Deus entrar. Que nem a gente orar para uma pessoa, a gente pode até orar. Só que se o coração da pessoa está endurecido, não tem como a palavra entrar. Como se tivesse um colete à prova de bala. Você tenta entrar com aquela palavra, o colete não deixa a palavra entrar. Por isso que nós temos que nos arrepender do nosso pecado. Nos arrepender é humilhar diante do Senhor. Porque aqui mesmo, eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem ela é poderosa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, está escrito assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados. Ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, nossa vida. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aonde nós estiver, que tiver um coração aberto a se humilhar, a orar e buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, dos pecados, se arrepender dos pecados, então eu ouvirei dos céus, Deus ouvirá nossas orações. Mas o nosso pecado faz separação em nós e nosso Deus. Mas nós temos que nos arrepender do nosso pecado para que Deus possa agir. Se arrepender verdadeiramente, assumir que somos falhos, pecadores, errantes, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos arrependendo verdadeiramente. Senhor, eu sou miserável, pecador, errante, perdoa meus pecados. Eu me arrependo dos pó, das cinzas. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia seja encontrado. É arrependimento, meus irmãos. Mas muitos endurecem o coração como uma pedra, uma rocha, e não deixam a palavra de Deus entrar. É como eu disse, tem um colete aí, tira esse colete para receber a palavra de Deus. Tem uma armadura no teu coração, mas não é a armadura lá de Efésios, o escudo da couraça da justiça, o capacete da salvação. Não, é uma armadura que você se fechou. Você se fechou. Precisa abrir o coração, se arrepender. Que Jesus entrará na tua vida, na tua história. E Ele mudará o teu cativeiro. Quebrará as correntes que está te prendendo neste mundo. E te libertará. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas para a verdade vos libertará, tem que abrir o coração. E aí a palavra entra como uma espada penetrante entre a medula, a espinha. A palavra de Deus ela é penetrante para curar, para repreender, para libertar. Mas depende de cada um de nós abrir o coração e a mente para aceitar ela. Mas se nós não nos arrepender, não tem como a palavra entrar. Por isso tem que ter um coração quebrantado na presença de Deus. E Deus olha para nós dos céus, como essa palavra aqui disse. Os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos à oração deste lugar.
Imagina, essa palavra é poderosa, meus irmãos. Deus olhando para você dos céus, ouvindo o teu clamor, as tuas súplicas, se arrependendo. E Ele desce com os anjos de cura, de libertação na tua vida, como Ele entrou na minha vida. E não para aí, porque nós temos que ter uma vida constante, se humilhando na presença de Deus, porque todos nós somos falhos e pecadores. E oração todo dia e de noite, orar em pensamento durante o dia, repreendendo as ações malignas, porque, meus irmãos, basta você sair de casa, se você estiver ligado no mundo espiritual, você sai de... não é só sair de casa não, mas você sair de casa, você já vê cada coisa, misericórdia. Então tem que pedir para Deus: Senhor, blinda meus olhos, não me deixa pecar contra o Senhor. Blinda minha mente, por isso que aquele capacete que está lá em Efésios 6, Efésios 6, o capacete para blindar nossa mente contra os ataques espirituais. Meus irmãos, a guerra não é só o que está havendo lá no Irã, na Síria, Israel. Onde está tendo essas guerras? A guerra é todo dia, nós temos uma luta para enfrentar, uma batalha para enfrentar. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal. Então que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus para aguentar o dia mal. Mas só depende de nós, irmãos. Só depende de cada um de nós buscar a palavra de Deus, obediência a ela, para nós guardar na tábua do nosso coração. Porque senão, se eu venho aqui, trago um vídeo falando da palavra de Deus, se entrar aqui e sair aqui, não adiantou nada. Mas se você guardar na tábua do teu coração, você vai lembrar das palavras que foi dita aqui. E você começar a mudar teus pensamentos, teus conceitos. Você vai ver mudança na tua vida, na tua casa, na tua família. E a transformação vai entrar. Porque a palavra de Deus, ela transforma o homem e a mulher. Mas para isso, nós temos que abrir nosso coração, a nossa mente. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.